3. E aí galera, meu nome é Guilherme, eu sou da Educação Física, faço parte do grupo GPO. Eu sou da Educação Física pela PUC, faço parte do grupo de Estudos Olímpicos, aqui da PUC-RS, coordenado pelo professor Nelson Todd, em conjunto com a Faculdade de Letras. A gente está participando de um projeto na tradução de um manual léxico sobre termos de esporte. Então a gente está fazendo essa tradução do manual léxico e adaptando os termos esportivos à língua portuguesa. Vamos ver quem mais participa aí da pesquisa. Bem, nós dois somos da Letras, da FALE. Então tem essa parceria da FEFIT com a Letras, justamente por causa da parte do inglês e do português, para ter mais atenção. Assim, eles conhecem os esportes e nós conhecemos os termos. Então é um conjunto para finalizar o trabalho. Bom, meu nome é Lucas, eu sou da FALE, também da Faculdade de Letras da PUC e estou junto com a Cassiana nesse trabalho. Comecei agora, há mais ou menos um mês. A gente está fazendo essa tradução é um trabalho bem inicial, no caso, até se passar pela revisão linguística e revisão do profissional da área. Legal. Você pode mostrar um pouquinho mais do trabalho para nós? Claro, tá aqui ó. Por acaso a gente estava trabalhando no halterofilismo. E o importante salientar que é bem complicado assim, de fazer essa tradução, porque, por exemplo, a exemplo da janelinha no futebol, por exemplo, que a gente usa no Brasil, quando for traduzir para uma outra língua não vai ser no sentido literal. Então, cada modalidade compõe não só de acessórios, por exemplo, no futebol, o que é a bola, a goleira, a rede, isso, qualquer material ou acessório, mas também com as expressões que tu utiliza. Então, o mais complicado mesmo, por isso que a gente tem a parceria da Faculdade de Letras, é saber o que cada expressão quer dizer dentro de cada modalidade. Qual vocês acham que vai ser o possível impacto do trabalho de pesquisa de vocês? O possível impacto tanto na comunidade científica quanto ao público em geral seria uma globalização dos termos esportivos, com essa questão, com esse viés da possibilidade dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então esse trabalho vem de uma forma muito sólida e vem acrescentando em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no sentido de propiciar ao público em geral um conhecimento geral sobre os termos esportivos, enfim, estarem por dentro do que acontece durante o esporte. E até para a própria parte de comunicação, de jornalistas e pessoas que vão ter que trabalhar na área, assim como hotéis e até os próprios profissionais dos esportes mesmo. Mídia em geral. Assim, por exemplo, se tu conhece um determinado esporte, por exemplo, eu sou do judô, nem aqui é o Diego, ele não vai conhecer tanto sobre assim, ginástica olímpica, especificidade do esporte. Então isso é uma coisa que até para as pessoas da própria educação física que trabalham com isso, abre mais portas, assim, são muito mais felizes. E a gente se baseia por esse manual léxico aqui, que foi desenvolvido pelo COI, obviamente em francês, pelo Comitê Olímpico na Suíça francesa. Então esse manual léxico aqui, com os termos esportivos, ele contempla 4 idiomas, que é inglês, francês, espanhol e alemão. Então a nossa pretensão seria produzir uma versão agregando o português junto a esse léxico aqui, tendo toda essa abrangência que a gente comentou antes aí sobre as possibilidades de enfim, demonstrar a especificidade do esporte que fica disponível a todos com esse manual. Uma coisa interessante do trabalho é que alguns esportes evoluíram tanto na hora da pesquisa que tem mais conteúdo do que no próprio léxico. Então, assim, por exemplo, a gente estava fazendo essa semana do arco e o nosso arco está mais atualizado do que o léxico, mas mesmo assim a gente segue o padrão do COI. Mas assim, tem mais material do que o original. Isso é interessante. Isso também a possibilidade de continuarmos uma pesquisa sobre os termos especificamente do esporte, do futebol. Já pensando na Copa do Mundo 2014, enfim,
para essa possibilidade também de colocar os termos de uma forma mais abrangente, abrangendo maior conteúdo do que o próprio léxico aborda pelo futebol, colocando, tentando completar todos os termos técnicos do esporte e disponibilizando informações a todos nesse sentido. Mas a partir do léxico, assim, tiveram várias ramificações. Então, hoje em dia, por exemplo, tem um trabalho só sobre a Copa Henrique, só que daí ele é baseado no espanhol. Então, por exemplo, aqui tem, digamos, umas 3, 4 páginas sobre Copa do Futebol, essas coisas. E o nosso, já tem umas 5, só que são 5 páginas a 4. Isso aqui é E é interessante também esse intercâmbio interdisciplinar, no sentido de o pessoal da Letras tem outras experiências, outras vivências, enfim, a gente compartilha tudo isso muito aqui dentro também, e a possibilidade também de engajar alunos da graduação que tiveram vivências em outros lugares, vivências esportivas, engajar nesse projeto também e fomentando a pesquisa e também fomentando a curiosidade e a ciência. É muito importante isso aqui na faculdade. Esse é um grande mérito que o GPO tem aqui na educação física e está sendo muito importante para os alunos da PUC poderem ter essa oportunidade de virem aqui, não necessariamente estarem formalmente ligados ao grupo, enfim, através de bolsas, mas participando de uma forma voluntária aqui no grupo. Muito importante essa participação geral da universidade, não só da educação física, mas enfim, da letras, ou enfim, qualquer um que pode agregar alguma coisa nesse sentido é convidado e é muito bem-vindo aqui no grupo. Isso é uma coisa muito interessante para tanto que teve o interesse da própria PUC-RS, da editora, e são coisas que estão surgindo de passar para e-book, passar para a internet, sim, passar para outras mídias. Acredito que vai ter áudio também, né, que é uma coisa interessante, principalmente por serem línguas distintas. Ter isso em áudio é muito importante. Em relação ao trabalho mesmo, da parte da linguística, junto com a educação física, como é que funciona? A gente primeiro tem essa lista do léxico, né, que a gente segue pela ordem do francês, que é a primeira língua que aparece. Então, assim, deveria ser uma organização por a ordem do esporte ou ordem alfabética. Não, a gente segue sempre o léxico, né? Tem-se a pesquisa em cima das palavras, das expressões. Depois disso, tem a revisão com a pessoa da área, com o professor. Depois do professor da área, tem a revisão das nossas professoras que são formadas em pós-graduadas, né? Mestrandas, linguística, para fazer essa relação, né? Se o inglês está certo, se aquilo realmente está correto. Bom, enfim, tem todo um aparato de diversas áreas para a gente conseguir tentar fazer com que está aqui seja passado da forma melhor possível para o português. É isso aí. Mas de tudo nesse trabalho, eu acho que ainda mais válido é o envolvimento de todos juntos aqui, o incentivo à pesquisa e à ciência. Eu acho que é um trabalho que começou assim, como uma coisa pequena, que não andava direito, e foi se envolvendo cada vez mais gente, foi crescendo, aumentando a rede, as pessoas foram descobrindo o trabalho, tanto que agora está sendo feito vídeo para isso, né? E é uma coisa que eu espero que tenha proporções maiores, que fique para os próximos léxicos e seja um possível legado, para avançar no seja um projeto. possível legado dos Jogos Olímpicos no Brasil, deixando no nossa ponta, que da ponta também é muito importante. Isso, bota no. Muito bem. Muito bem.